De forma geral, eu particularmente acredito que a bolsa ela ainda tem espaço para subir mais. Algumas coisas vão acabar favorecendo, como por exemplo a trajetória de queda dos juros. Com o tempo, o investidor ele vai deixar de procurar a renda fixa e vai começar a buscar tomar um pouco mais de risco. Eu vou conversar agora com Caio Sasaki, sócio fundador do Portal do Trader, sobre o mercado de renda variável aqui no Brasil. Comparado com 2016, como estamos este ano? Bom, em 2016 a gente teve três grandes fatores surpresas, né? O primeiro foi a queda da Dilma, que acabou gerando um início de grande confiança no mercado. A segunda grande surpresa foi o Brexit, saída do Reino Unido do bloco da zona do euro. E o terceiro, totalmente inesperado também, foi a vitória do Trump. Isso geraram pontos de volatilidade e, de certa forma, trouxeram um bom volume para o mercado brasileiro. O mercado brasileiro hoje ele negocia com um volume melhor, mas tem uma série de pontos de tensão que pode causar oscilações e que, para o meu caso especificamente, é importante, porque eu lido diretamente com o investidor de curtíssimo prazo, os day traders de forma geral. Então, nesse ano a gente está acompanhando de perto a consolidação ou não do governo Temer e as medidas que eles vêm tomando para tentar retomar a economia brasileira. O cenário político ele ainda é muito sensível, ele é diferente do cenário do início do ano passado, mas ele ainda assim ele é bastante sensível por conta das delações que foram ocorrendo em função da Lava Jato e recentemente, principalmente com as delações da Odebrecht, que acabaram comprometendo uma série de ministros importantes no governo Temer, ministros importantes para aprovar projetos cruciais para a retomada da economia e até por favorecer o início de algumas investigações que pode derrubar a chapa Dilma-Temer, né? Então, o mercado hoje ele tem alguns pontos de tensões internos muito fortes. Lá fora, tem algumas coisas que eventualmente podem influenciar. O Trump ainda está sendo colocado à prova, o mercado global ainda não sabe bem se ele vai conseguir alinhar os seus projetos, as suas promessas, com o Congresso norte-americano. Então, do lado de lá, a gente também tem alguns pontos de tensões que acabam interferindo no mercado brasileiro. É possível mensurar já o impacto da crise da carne no mercado de renda variável? Mensurar de forma muito precisa é sempre difícil, porque o mercado de renda variável ele nunca é tão lógico quanto a gente espera. Mas as principais entidades ligadas à exportação de carne brasileira já se manifestaram. Algumas acreditam que vai sofrer um impacto de 10% a 15%. E se a gente olhar para os papéis desse setor, a gente percebe que a queda foi mais ou menos desta ordem. Nos dias em que a notícia começou a correr, a oscilação, a volatilidade foi grande, o volume também foi grande, a queda foi expressiva, mas aparentemente no intraday a gente já percebe que os papéis eles começam a se estabilizar. Então, uma vez que se tomou esse tombo, isso vai ser precificado e a partir de então a oscilação, o desenvolvimento dos papéis segue de forma normal. Nas conversas de bastidores a respeito dessas ações, houve comparações? Sim, os investidores eles comentam bastante, principalmente para quem está no curto prazo e assiste uma queda tão brusca num tempo tão curto, eles lembram episódios passados, como por exemplo as empresas do Grupo X, que tiveram quedas acentuadas. Eu não acredito que seja a mesma situação, na verdade é bem diferente, mas devido ao nível de oscilação que teve logo de cara, as pessoas chegaram a comparar sim com as empresas do Eike Batista. Agora, no ano passado, os ativos estavam mais em conta. A Bolsa tinha vindo de um momento de crise. Agora a situação é diferente. Os ativos já estão mais valorizados. Qual é o risco nesse caso, principalmente de gente com pouca experiência? De forma geral, eu particularmente acredito que a Bolsa ainda tem espaço para subir mais. Algumas coisas vão acabar favorecendo, como por exemplo a trajetória de queda dos juros. Com o tempo, o investidor ele vai deixar de procurar a renda fixa e vai começar a buscar tomar um pouco mais de risco. Então, isso por si só favorece o mercado de renda variável. Contudo, o mercado ele vem ganhando uma certa maturidade. Então,
é natural que o investidor ele comece a colocar o seu pé lá em fundos multimercados ou mesmo fundos imobiliários, ou até alguns produtos que começam a ganhar destaque no cenário brasileiro, como, por exemplo, os COIs, os Certificados de Operação Estruturada, em que, através de combinações de ações com opções, o investidor ele consegue fazer um investimento com perda controlada e ganhos expressivos, ainda que não sejam ganhos sem teto, que pode subir indefinidamente são ganhos expressivos. Então, é uma forma do investidor que não tem experiência ou que não tem tempo de acompanhar as oscilações do dia a dia, as notícias, é uma forma dele entrar no mercado com o seu risco devidamente controlado e investindo no mercado de renda variável. O que você tem observado quanto ao volume financeiro que vem para a Bolsa? Esses pontos que eu falei que geraram tensão trouxeram muita gente para o mercado brasileiro, especialmente porque ao longo de 2016 a gente teve um mercado bastante otimista. Isso é percebido no volume de negociações, que girava no ano passado em torno de 5, 6 bilhões, em feriados eram volumes de 3 bilhões, e hoje a gente vê em dias normais, ou em dias ou até em dias de vencimento de opções, por exemplo, um volume de 12 bilhões, num dia normal, 9 bilhões de volume na Bovespa. Então isso já é um sinal grande de apetite ao risco por parte dos investidores de forma geral. E teve um forte fluxo de investidores estrangeiros do final do ano para cá. Talvez agora, pelo momento que a gente vive na economia, na política, melhor falando, esse volume ele sofra um pequeno recuo e o investidor ele tenha alguma fuga em relação aos investimentos brasileiros. Mas, de forma geral, o volume de negócios melhorou comparado ao início de 2016. Você disse que a oscilação é ótima para ter resultados na Bolsa. Este ano, quais são os pontos, ou principalmente na questão política, para se prestar atenção, quando deve ter maior oscilação que vocês estão aguardando ansiosamente? Não tem um papel muito específico ou um setor muito específico. Algumas empresas têm as suas devidas peculiaridades, né? O ano passado entrou em destaque, por exemplo, a Petrobras, ela chegou a bater níveis de preços muito baixos e esse ano ela segue subindo, observando um prazo maior. Então, assim, não existe um setor muito específico. Eu acredito que o mercado, como um todo, ele pode avançar se as medidas que o governo vem tomando para a recuperação da economia, elas forem emplacadas, se passarem os projetos no Congresso, enfim, tudo isso para promover o reajuste fiscal que o governo tanto busca. Se isso acontecer de fato, eu diria que a maior parte dos setores eles vão acabar sendo favorecidos nesse cenário. Então, o que o investidor de curto prazo observa muito hoje em dia é como andam esses bastidores, a questão das delações, a queda dos ministros, como é que anda a base aliada em relação ao governo e se tem aderência ou não, isso tudo é bastante importante. Tem alguns aspectos internacionais que podem influenciar, como, por exemplo, os aumentos de juros por parte do Fed, nos Estados Unidos. Por enquanto, são esperados 2 aumentos neste ano, então, de certa forma, o mercado já está precificado quanto a isso. Só se surgir novas surpresas para a gente se movimentar em função disso. Mas hoje, o mercado brasileiro está olhando muito mais para o cenário externo do que o internacional. O mercado sempre foi muito dividido entre os adeptos da análise técnica e os fundamentalistas. Você acha que no cenário atual ainda é possível essa divisão? De repente a pessoa da análise técnica não prestar atenção nas notícias ou nos indicadores? Quando alguém me pergunta, quando eu faço de repente uma chamada de operação, as pessoas me perguntam, como é que você fez essa análise? Você usou análise fundamentalista? Eu costumo dizer, eu usei análise. Eu usei algumas informações fundamentalistas do contexto de forma geral, eu levo em consideração isso, é claro, e eu sou um analista credenciado para emitir relatórios de análise técnica, então necessariamente as minhas análises têm que ter um teor de análise técnica. Mas hoje eu acredito que um bom trader, ou um bom analista, um bom especialista de mercado é aquele que tem condições de dominar múltiplas frentes para observar uma mesma questão sobre diferentes pontos de vista e construir dessa forma uma opinião mais concreta. Então, de forma geral, eu acredito que as duas escolas
tem como elas andarem unidas. Eventualmente, em um ponto ou outro, vai haver algum tipo de conflito, mas em diversos outros pontos, que é o que a gente busca, a gente pode observar a junção dessas duas técnicas, e o que favorece muito na análise do investidor. Você é um empreendedor do mercado de capitais. Conta um pouco como é que está o seu negócio. Felizmente está indo muito bem. Em 2014, eu optei sair de uma grande corretora para fundar uma empresa educacional na área de investimentos e voltado para um investidor pessoa física. Então, desde então, felizmente, a gente vem crescendo em público. Hoje somos uma das maiores referências no Brasil no que se refere a trading, para o público que faz a operação do dia a dia. E estamos, inclusive, expandindo os nossos horizontes para começar a oferecer soluções, educação e investimento voltado para o público amplo, falando desde renda fixa até mesmo a parte de finanças comportamentais, a parte de ajudar o brasileiro a fazer conta, né? A poupar dinheiro, a gastar menos do que ele ganha. Hoje é uma grande dificuldade para boa parte das pessoas, e muitas vezes pessoas muito bem informadas, mas que não sabem cuidar do próprio dinheiro. Então hoje o nosso desafio para 2017 é começar esse projeto. Caio Sasaki, muito obrigada pela sua participação aqui conosco na Dukascop TV. A primeira entrevista faz muito tempo, né? E agora, novamente aqui. E é muito legal ver o seu progresso, a sua dedicação ao mercado financeiro. Parabéns. Eu que agradeço. Muito obrigado. E, bom, vamos ver, né, mais para frente. Quem sabe entrevistando a gente daqui a 3 anos, vamos ver onde a gente vai estar. Sucesso sempre, né? Sim. Luciene Miranda para a Dukascop TV.